O suicídio é um tema complexo, pois falar de morte é um tema difícil, já que ela é vista no mundo ocidental, de modo geral, como algo hediondo. E quando se trata de suicídio, então basicamente é tabu. Freud, o pai da psicanálise, diz que é difícil pensar na própria morte. Assim sendo, a negamos. Propositalmente alimentamos o nosso inconsciente da busca pela imortalidade. A gente acaba pensando que sempre é o outro que vai morrer, e não a gente. E vivemos a vida como se nunca fôssemos morrer. Pensar e falar da morte são tabus na maioria das culturas. Agora, imagine falar dela quando se trata de suicídio. Penso ser importante lembrar aqui que as diferentes escolas da psicologia, elas buscam propor motivações diferentes com respeito às razões do suicídio, por entender o indivíduo sob prismas diferentes. Entretanto, a psicanálise, ela faz sua leitura entendendo que cada ser humano é dotado de desejo e singularidade, portanto, é guiado pelos seus conteúdos inconscientes. Nesse caso, se a pessoa deseja tirar sua própria vida, o faz porque a pessoa deseja cessar uma dor insuportável para a qual não identifica perspectiva de melhora. Vamos falar um pouco a respeito do planejamento do suicídio. Alguns casos tomam a família de surpresa, já que agem de súbito. Não demonstraram sinais de planejamento óbvio e nem compartilharam de suas motivações. E aí aconteceu. Entretanto, outros planejam o suicídio, deixando sinais ou pedidos sutis de socorro que nem sempre são percebidos pelas pessoas à sua volta. Em quaisquer das situações, ela sempre é angustiante para quem fica, pois no luto as pessoas mais próximas tendem a morrer juntas pela sofreguidão emocional que envolve culpa e perda. Para alguém que idealiza a própria morte, o suicida não quer morrer. O que ele deseja é fugir de um sofrimento insuportável. Agora, o ato suicida em si representa o auge do sofrimento humano. É quando a pessoa não consegue mais lidar com a dor psíquica e nem vislumbrar alguma saída plausível para vencê-la. A pessoa se vê sem esperança. E as pesquisas apontam que, em pelo menos 90% dos casos de suicídio, encontramos um transtorno mental diagnosticável e que não foi tratado adequadamente. Nesse caso, a pessoa não teve acesso à ajuda profissional por falta de recursos ou impossibilidades, ou a pessoa decididamente rompeu o processo do tratamento, seja por dificuldades da pessoa em risco em lidar com ele, ou por dificuldades do profissional em lidar com os desafios das demandas do tratamento, ou da natureza da relação com o paciente. Agora, quais seriam as razões para o suicídio? Pessoas que alimentam o desejo de suicídio estão em estado de sobrecarga emocional, em um sofrimento subjetivo insuportável, do qual sentem a necessidade definitiva e imediata de alívio. Para eles não há esperanças de que a vida será melhor. Em sua leitura emocional, sua dor é vista como um ciclo interminável que ninguém ouve ou vê, e se vê, não se importa o suficiente. Lembre-se que essa é a percepção do paciente, mesmo que receba todo o carinho e atenção necessário dos que convivem com ele. Fato interessante é que muitos suicidas desistem de seus planos por motivos parentais. Por exemplo, se lembram no momento de que possuem filhos dependentes ou de um familiar específico que não mereceria ser punido com a sua idealização. E qual seria
o tratamento. Freud, o psicanalista, reconheceu a pulsão de morte latente no ser humano e, por outro lado, a necessidade da eternização da vida. Desse modo, segundo ele, torna-se inconcebível pensar nos motivos que levam alguém a findar a própria vida. E aqui entra o papel do terapeuta, que entende que a pulsão de morte, esse apetite inconsciente pela morte, deve dar lugar ao desejo de viver. A partir daí, ele ajuda o paciente a encontrar outras formas de expressar seu sentimento que não no ato suicida, dando um novo sentido à vida, uma vida em que exista lugar para novos projetos e, com isso, ressignificando os sonhos. Fato é que a pessoa que decide pela morte, na maioria das vezes, não procura tratamento. Para ele, não há saída e ninguém conseguirá ajudá-lo. A família, entretanto, que percebe os primeiros sinais, deve insistir em seu cuidado profissional. Evidentemente, além da terapia, o médico da área da psiquiatria é fundamental no atendimento do paciente para atenuar a dor psíquica. E agora vamos entrar numa outra questão. O luto. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é prosseguir após sofrer uma significativa perda. Luto é algo que todos temos em comum, mas parece diferente em todos. Não é só pela morte que temos que sofrer, é pela vida, pelas perdas, pelas mudanças. E, infelizmente, o luto vem em seu próprio tempo para todos e à sua própria maneira, e não o podemos controlar e nem manipular. O melhor que podemos fazer é tentar nos permitir senti-lo quando ele vem e o abandonar quando podemos. E descobrimos que, quando você acha que superou o luto, ele volta de novo, e algumas vezes com a força de tirar o fôlego. Embora ele venha com a força e a profundidade diferente em todos nós, ele sempre nos conduz a uma conclusão. Somos definitivamente finitos. Perder alguém para o suicídio significa saber que a pessoa tirou a própria vida. E isso é mais complexo. Agora, no reestruturar das emoções, surge a necessidade de dar sentido a esse ato, ou de justificar por quê e de que modo. Aí surge, meio ao turbilhão de questionamentos e racionalizações, a culpa. Por que eu não percebi? Por que eu não compreendi? Ou ainda, por que não valorizei cada momento? Raiva e culpa são duas dinâmicas que colidem nos sentimentos de quem está em luta, especialmente envolvendo uma pessoa querida da família que se suicidou. Culpabilização, que é o projeto da culpa, e autoflagelo são sentimentos normais. Esse quadro de dor aumenta significativamente quando alguém da família tinha o conhecimento do risco já envolvido. Daí vem o sentimento de impotência e fracasso. Desse modo, o luto tem como características comuns, como estágios de negação, depressão, isolamento, não aceitação daquela ausência, problemas de ajustamento, dificuldades de estabelecer novas relações, sentimento de desamparo, queda de produtividade, desenvolvimento de transtornos mentais como depressão, angústia, medos, aumento do uso de drogas ou álcool e desinvestimento em sua própria vida é o fruto de muita dor no luto. Nesse caso, ajuda médica e ajuda terapêutica também é fundamental para ressignificar a vida novamente. Se você se encontra na dor do luto, é imprescindível buscar ajuda.